Em nome do Pai que me criou, e em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Partilha do trecho que foi meditado na live do dia 5/9, volume 20, trecho 19. Ocultamento dos próprios atos nos atos da Celestial Mamãe e como a suprem. A redenção servirá não mais como alimento aos doentes, mas como alimento aos sãos. Logo de início, né, a Aline já começou a falar, né, o que Jesus já estava colocando no coração dela, que é para nós participarmos mais, né, no grupo, para falarmos mais o que nós estamos vivendo, né, com Jesus, para trazer, né, que é tudo muito valioso, né, as luzes que nós vamos recebendo, né, as nossas assim, o que nós estamos experimentando, né, de estar vivendo na divina vontade, de vendo Jesus em tudo, né, e tudo que nos acontece, né, as situações e tá partilhando, né, não só quando acontece alguma coisa de bom, muito bom, mas também, talvez, alguma situação que a gente não tem entendimento ainda, né, colocar no grupo para as pessoas, ao ouvirem, elas poderem, né, ajudar, né, trazendo luz para aquela situação, né, porque às vezes a gente não consegue enxergar a luz e outra pessoa, né, ela pode ver a luz naquela situação e nos ajudar. Mesmo às vezes que não tenha nada a ver com o tema, mas é uma situação assim que precisa, né, ser colocada no grupo, né, até às vezes para iluminar também outras pessoas, né, que talvez estejam passando por aquela mesma situação e não estão entendendo, não estão sabendo, né, pensar, né, com o pensamento de Jesus. Às vezes a pessoa ouve, né, a nossa partilha, nosso, né, desabafo ali, o que seja o que for, e isso vai ter, né, vai ser um bem muito grande que vai acontecer. Os momentos assim que a gente tem de conversa com Jesus, em que Ele nos ilumina sobre alguma coisa assim que a gente às vezes nem estava pensando, nem estava com dúvida, mas a gente começa a conversar com Ele e Ele traz uma iluminação de alguma coisa, e aí a gente precisa, né, partilhar essa luz que recebeu. Porque nós somos os filhos da divina vontade, né? E os filhos da divina vontade são aquelas pessoas que fazem por Deus o que ninguém faz, né? Normalmente as pessoas, né, da nossa igreja, né? As pessoas do nosso convívio, a gente percebe assim que eles guardam tudo para si, né? Eles não falam, né, das experiências que têm, né, com Deus, as pessoas, porque a maioria das pessoas não tem, né, não tem essa visão divina, né, de ver tudo com os olhos de Deus. E às vezes alguma coisa que acontece com elas assim, ou elas não veem, né, Jesus naquela situação, ou elas têm receio, né, de falar e as pessoas não acreditarem, né, não sei, às vezes, por que que as pessoas, elas não falam, né, porque não veem, eu acredito porque elas não falam porque elas não veem, né, Jesus nas situações, né, e o que
Aline estava falando lá. É porque às vezes as pessoas, elas precisam, né, de ouvir uma palavra, né, de Deus, ou é, uma palavra assim de esperança, né, como agora há pouco mesmo, a minha vizinha, né, ela tá com um problema lá na casa dela com relação ao filho dela que é autista e falta muito na escola. O conselho tutelar, né, está pegando muito no pé porque ela não manda ele para a escola, ele falta muito. Então, o conselho tutelar, a assistente social foi na casa dela e deu uma multa de R$ 7.000 para ela pagar, porque ela não está mandando o filho dela para a escola. E ela está desesperada com essa situação, né? Só que ela não me fala que é por causa disso. Eu sei porque o marido dela falou pro meu marido. Mas então ela veio no portão da minha casa com desculpa de que veio trazer um tapete que ela faz crochê, que ela ia me dar um tapete para mim, né? Um tapetinho com resto de linha lá que ela fez, que ficou bonitinho, eu achei bonito. Ela veio me trazer tapete de presente. E aí dava para perceber que ela estava muito angustiada. E aí eu e meu marido, a gente estava voltando à farmácia, que tinha de comprar um remédio para o meu filho, e ela estava no meu portão, já indo embora, porque tocou campainha e ninguém atendeu. E aí, quando nós chegamos perto dela, ela começou até a chorar. E aí, meu marido chamou ela para ir para dentro, a gente começou a conversar e ela, né, foi se acalmando. Eu falei muito de Deus para ela, eu falei que ela precisa levar Deus para dentro da casa dela, para dentro da vida dela, que só assim que ela vai conseguir ter paz, né? Falando de Deus para ela perceber, né? Para ela entender, mas é uma pessoa difícil que ela não quer, é, ela não quer Deus para ela. Então ela não quer, é, como que eu falo assim, se dispor, né, a conhecer Jesus. Ela acha bonita as palavras que eu falo, ela acha bonita a minha fé, mas ela não corresponde assim, mostrando interesse em conhecer mais a Deus, né? Ela fica muito materialista, muito presa nas coisas, né? E eu não posso forçar nada, então eu só fico ouvindo ela falar, falo de Deus nas oportunidades que eu acho que dá para encaixar ali, né? E aí ela foi se acalmando e foi embora até dando risada, né? Então, o barulho da vida, né? Por causa da dificuldade de entender a Deus, né? É muito barulho, é muita gente falando, é a família dela cobrando, é a escola pressionando, agora a assistente social, agora o marido também, né? E ela entra em desespero, porque ela quer que as coisas sejam do jeito dela, não do jeito que quer ser, ela não quer obedecer à lei, ela acha que tem que ser como ela quer. Então ela não aceita e ela sofre, né? Então, a gente, né, que é filho da divina vontade, a gente faz reparação, né? Porque quando a gente obedece, né, tudo que nos é proposto, né, não só aqui no grupo, no meu trabalho, dentro da minha casa, em obediência, né, ao meu marido, né, ao sacerdote, né, todas as autoridades, quando nós obedecemos, nós estamos reparando, né, por essas pessoas que não querem obedecer nem a lei, elas querem fazer da forma que elas acham que tem que ser, que o filho dela está com resfriado, ela não quer mandar ele para a escola, porque é um excesso de cuidado com ele, o menino vai fazer 12 anos o mês que vem, já está virando mocinho, e ela trata ele como um bebezinho. O menino não sabe nem se limpar no banheiro, né? Então ela protege demais. E aí as pessoas estão querendo que ele tenha uma convivência com outras crianças, que ele aprenda ali, né, no convívio com outras crianças, a melhorar, porque lá na escola ele não fica com o celular o tempo todo. E na casa dele, ele acorda com o celular e dorme com o celular na mão, né? E ela não quer que as pessoas falem para ela isso, essa verdade. Ela não aceita nada que é falado para ela.
E aí ela sofre. E quando ela sofre, quando ela tá na angústia, porque ela tá sofrendo porque ela não quer que ninguém fale nada para ela, não quer ser corrigida, ela não quer ouvir a verdade. Aí ela fica desesperada e vem chorar aqui no meu portão. Eu só falo para ela de Deus, vou falar o quê para ela, né? Vou falar para ela que ela tá certa, né? Eu não falo que ela tá certa, mas também não adianta falar que ela tá errada, porque ela vai ficar mais nervosa, então para ela acalmar, eu fico falando para ela de Deus. E quando a gente fala, né, dessas experiências aqui, essas coisas que acontecem conosco, e a gente doa, né, doa a vida, porque a gente está tendo uma vida, né, a gente está produzindo frutos, tá produzindo vidas, então a gente tem que doar essas vidas, e a forma de doar a vida é estar partilhando, né, no grupo. E aí achei interessante, né, a Aline falar, né, de que se a gente estava doando 1.000, então ele quer que a gente chegue ao ponto de dar 10.000. Então ele nos leva para a divina vontade, né? Ele leva as pessoas que já estavam doando antes, né? E aí me lembrei no momento, né, que ela estava falando isso, né, de como eu cheguei até aqui, né? Era um desejo muito grande de estar servindo a Deus, né? Porque eu tinha essa mentalidade de serva, né? Não de filha, né? Então eu queria servir a Deus. Então eu estava participando no grupo de jovens e eu via os jovens muito desanimados, né? Teve um momento em que nós estávamos, uma época aí que nós fomos na Canção Nova e as pessoas, estava tendo um momento lá de, né, de louvor, né? Cantando e tudo mais, e os jovens sentados lá na Canção Nova, parecia que estavam morrendo lá em pé, morrendo sentado, né? Nem em pé não era. E eu, que não era jovem ali do grupo, era mais velha com certeza, né? Tava lá cantando, louvando, feliz, né? Com todo o meu coração, com todo o amor. Eu estava feliz, né? Vivendo aquele momento ali na Canção Nova, por mais que fosse santidade humana, que eu já tinha essa consciência, né? Mas eu estava ali, né? Era vontade de Deus que eu estivesse ali. E eu olhava para os jovens e falava, vamos, gente, levanta, vamos cantar, vamos dançar. E os jovens lá todos parados, gente, eu não me conformava. Eu falava, gente, vocês são jovens mesmo, né? Quem está parecendo jovem aqui sou eu. Aí nos momentos, né, que o grupo se reunia, né, e as pessoas com tanta vergonha, os jovens não queriam dançar, não queria falar, não queria partilhar, não queria nada. Eu ficava desesperada, gente, que eu não me conformava com desânimo dos jovens, né? E, ai, porque eu tenho vergonha de dançar, ai, porque eu tenho vergonha de falar, porque, né? E eu lá tentando animar aqueles jovens, aí foi indo que eu não estava mais aguentando, né? Ver aquelas pessoas, né, naquela mornidão, naquele desânimo, marcava as coisas, eles não iam, né? Quantas vezes eu fui sozinha lá, eu e meu filho, ficamos lá esperando, não apareceu ninguém para fazer um momento de intercessão, de oração, só ficamos nós dois. A gente marcava para ver filme religioso, ia um ou dois, né? Tudo que eu fazia, assim, a gente se dedicava, a gente ia mais cedo, a gente ficava horas lá, a gente arrumava tudo, né? E não ia, aí a pessoa não ia, né? E aí a gente ia ficando assim, né? Aquela vontade de levar Jesus para as pessoas, mas as pessoas não queriam saber, né? Então, essa disposição que eu tinha, assim, de desejar cada vez mais, né? Conhecer a Deus, eu não estava achando ali, não estava crescendo ali, não estava sendo útil para nada ali, né? E aí teve uns desentendimentos também, né? Umas coisas que os jovens fizeram lá que foram contra o que eles mesmos pregavam, sabe? E foi acontecendo uma série de coisas que eu acabei saindo, né? Eu saí, meu marido saiu, meu outro filho saiu, ficou só o meu filho mais velho participando ainda, né? E então, aí depois eu também fazia parte do movimento mariano, do cenáculo, né? Eu ia rezar nas casas, né? Eu não ia muito frequentemente, quando me chamavam eu ia, mas eu ia a pé, levando a imagem de Nossa Senhora, né? Uma vontade de que eu tinha de que ela fosse conhecida, que
que o terço fosse, né, rezado pelas famílias, levar a imagem dela nas casas. Então eu tinha assim, né, eu queria dar 10, né, eu queria dar 1.000, né, eu queria dar 1.000 só, porque eu não sabia que eu podia dar 10.000, né, só na divina vontade que eu tive, né, da oportunidade agora de dar, né, de dar através dos meus atos, né, feitos na divina vontade, né, porque eu não sou nada, né, eu não existo, então eu não posso dizer que sou eu que faço nada, né, é tudo ele que faz, né, os atos são ele que faz, né, e aí ele me atraiu, né, para a divina vontade, porque ele já estava feliz comigo, né, com o meu desejo de conhecer, né, de amar a ele cada vez mais, coisas que as outras pessoas não estão fazendo, né, que eu via que as pessoas não estavam fazendo. Eu sentia assim um desespero de ver as pessoas assim tão apáticas, tão desanimadas, tão que me fazia mal isso, né? E aí ele me fez, né, conhecer, né, o lugar onde eu poderia dar mais, mas não sou mais eu agora, né? É ele que faz as coisas e aí é muito melhor porque a gente acaba não tendo mais aquela preocupação se a gente tá ou não está agradando a ele, porque agora a gente coloca tudo nas mãos dele, né? Ele que faz tudo e a gente fica em paz, porque a gente sabe que é ele que está fazendo. A gente não precisa mais se preocupar em levar ele para as outras pessoas, porque é ele que vai, ele vai sozinho, né? Digamos assim. Porque nós temos a consciência, né, de que é ele que faz, né? E essa consciência, né, é a posse que nós temos que tomar, né? Que eu tenho que tomar agora. Posse, né, de que esses atos, de todos os atos que são feitos, é Jesus que faz em mim, né? Toda essa vida que eu vivo é a vida dele vivendo em mim, né? Me lembrar que ele me criou e ele tem um propósito espiritual, né, para a minha vida, né, uma finalidade, né? E aí eu eu vou poder, eu enxergo isso, né? Eu vejo ele fazendo tudo isso, ele realizando tudo isso, né? Porque são os olhos dele, né? E os olhos dele é que veem, né, tudo o que está sendo feito. Então, os meus passos, né? Ela disse assim, quando eu tô indo atender alguém, né? Quando alguém que vai na porta da minha casa para atender, quando eu tô indo, é Jesus que está indo, né? Como eu falei da minha vizinha, né? É Jesus que foi ao encontro dela. E aí, né? Quando ela começou a chorar, eu senti um impulso assim meio para abraçar ela, só que eu não abracei porque eu não sou, é por causa da minha timidez, da minha, não sei, eu não tenho costume de ficar abraçando as pessoas assim, né, nesses momentos que a pessoa está chorando. E aí meu marido foi e abraçou ela, né? Então, assim, quando ela entrou para dentro de casa, meu marido falou: me dá um abraço aqui. Meu marido ficou com dó dela, ele abraçou. E aí meu marido fez aquilo que eu não fiz. E aí eu peguei e abracei ela também, né? Porque ela estava desesperada, chorando. Então, atitude que era para eu ter feito, né? Eu não fiz. Então, meu marido tomou a iniciativa e fez. Eu acabei fazendo também. E aí, é a vida de Jesus, né? É a felicidade, né? De poder estar ajudando uma pessoa que ali naquele momento estava precisando de uma palavra, de voltar a paz para a alma dela, né? Que ela estava sem paz, se ela está certa, se ela está errada, né? Uma hora Deus vai iluminar ela que ela vai compreender, né? Que ela está errada. Mas eu não vou, nesse momento em que ela estava nervosa, eu não ia falar isso para ela.
né? Eu queria acalmar ela, eu queria levar para ela uma palavra de paz, de esperança, né? E Jesus que fez isso através de mim. Mesmo eu não tendo tido a iniciativa, né, de abraçar ela, né, as minhas palavras, depois quando eu fiquei conversando com ela e meu marido subiu para assistir televisão, eu fiquei ali conversando com ela, ouvindo ela, né? Eu não, né? Jesus que ficou ouvindo ela ali e foi acalmando o coração dela. Então a gente acaba sendo um instrumento, né? Um reflexo de Deus, porque era assim, Jesus, ele conversava com as pessoas e as pessoas, né, transformavam a vida dela, né? Elas compreendiam, né, o erro que elas estavam cometendo, elas se convertiam, né? E aos poucos a gente vai falando, porque a gente não tem, né, a capacidade de invadir, assim, a gente não pode forçar, né? Jesus não fazia isso, só as palavras dele que iam curando, né, as pessoas. E outra coisa importante que foi falada lá, que eu não tinha, assim, prestado atenção nisso, assim, de compreender isso, é que a Aline falou assim: quando a gente lava uma louça, a gente tem que dizer obrigado, Jesus, porque eu lavei a louça, né? Porque foi ele que lavou, né? Tudo é ele que faz. Então, eu estava com isso, né? Eu estava com esse hábito, que era um hábito, acho que antigo, né? De agradecer a Deus por tudo, né? Então, eu saía do meu trabalho, obrigado, Jesus, porque, né? Mais um dia de trabalho, né? Eu estava falando isso. Acabava de lavar a louça, agradecia porque tinha lavado a louça, mas, né, eu estou me vendo ainda, né? E a Aline falou: toma posse, né? Que é Jesus que está fazendo tudo. Então, a partir desse dia, né, eu já não estou mais falando isso, né? Toda vez que eu vou falar obrigado, Jesus, eu já lembro e não falo, né? Eu já penso, né? Nós lavamos a louça, nós trabalhamos, né? Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, Jesus em mim, nós dois juntos fizemos, né? Já comecei a mudar o meu pensamento, o meu modo de falar, né? Com ele, né? Na conversa com ele, né? Eu tenho que dizer, eu estou feliz hoje porque Jesus em mim, né? Realizou tudo o meu trabalho e agora nós estamos indo para minha casa e lá nós vamos continuar, né, fazendo os atos da divina vontade. E essa outra questão assim de colocar ordem assim no sentido assim de ver, né, certas atitudes ou certas coisas assim que o meu marido falava e eu ficava, né, exortando ele, né, com muita caridade, né, e às vezes até teve momentos até que a gente até discutiu por causa disso, porque ele não concorda com muitas coisas que eu falava, né? Mas ele, aos poucos, eu percebo assim uma mudança muito grande nele, né? Ele até falei lá na live, né? Que esses dias ele foi fazer um exame, uma outra cidade, acordou de madrugada, né? E aí chegou lá, não conseguiu fazer o exame porque ele não tinha tomado o antialérgico lá que estava pedindo na recomendação lá, mas só que era um lugar diferente e nos outros lugares que ele fez não pediu para ele tomar o remédio, então ele não sabia que tinha que tomar. E aí ele não conseguiu fazer o exame. Na hora ele falou assim: "Ah, é a divina vontade", né? Então ele já está, né, com um pensamento assim, né, tudo ele fala: "Ah, é a vontade de Deus, ah, é a divina vontade". De tanto ele ouvir, né, não só eu falar, mas ele ouve algum áudio, ele ouve um trechinho de uma aula, de uma partilha de alguém. Então, né, a pessoa ele vai compreendendo, ele está compreendendo, né, que tudo é vontade de Deus. E isso foi uma transformação muito grande, porque no começo do ano passado, na época das eleições lá, ele era outra pessoa,
né? Ele ficava o tempo todo ouvindo sobre política, ficava achando que tinha que ir lá participar de tudo que estava. Ele até foi, né? Participar, né? Daquela movimentação que teve. Ele quase foi lá para Brasília, onde aquelas pessoas foram presas e tem alguns que estão presos até hoje. Ele quase foi. É que eu não concordei. Ele acabou, né? Não indo, né? Porque eu pedi para ele não ir. E agora, 7 de setembro, né? Ia ter aquela movimentação lá na Paulista, e os nossos vizinhos aqui, que são, né, que ainda continuam, né, achando que podem fazer alguma coisa, né, participando dessas movimentações que estão tendo aí, insistiram para ele ir, e ele falou, não, eu não vou, não quero mais saber disso, né. E aí o meu vizinho aqui falou, mas por que que você quer? Ele falou assim, não, não, isso daí é dar murro em ponta de faca, ele falou pro meu vizinho. Mas ele acha também, ele já tem essa mentalidade que eu fico falando para assim, eu falo para ele assim, Jesus nunca, né, nas pregações dele lá, quando ele falava com até 5.000 pessoas, ele nunca falou assim, ó, vamos nos unir aqui, vamos fazer uma passeata, uma movimentação aqui, porque a gente vai tirar o governador lá do poder. Eu é que vou ficar lá no poder, né? Eu que sou o rei, eu é que vou dominar aqui. É a mim que vocês têm que colocar lá no poder. Jesus jamais, né? Nem, nem sequer, as pessoas acho que nem pensavam nisso. Porque as pessoas ficavam tão encantadas, tão fascinadas com as palavras dele, que eram palavras de paz, palavras de esperança, mas esperança no reino de Deus, né? Não no reino deste mundo, né? Ele falava isso para as pessoas e as pessoas compreendiam e nunca jamais quiseram, né, fazer uma rebelião lá para tirar o rei do poder lá para colocar ele no lugar, né? Então eu falo essas coisas para ele, ele vai compreendendo e ele não quer mais saber de nada disso. Pouquíssimas vezes ele ouve algum vídeo de política, né? Não está mais envolvido assim como antes. E tudo por quê? Porque ele vê, né? Ele vê que, que ele estava errado, né? Ele viu que as minhas atitudes, as minhas palavras faziam sentido, né? As palavras que eu dizia para ele, né? Mas era Jesus, né? Conversando com ele, Jesus mostrando para ele, Jesus fazendo com que ele compreendesse, por mais que ele não queira se aprofundar, né, e estudar, mas ele entende. E a gente sabe, né, que a gente não faz isso por nós mesmos, né? A gente sabe que é Jesus que está morando na nossa alma, né? E a gente quer manter a paz no nosso lar, né? Manter a ordem, né? Como Jesus pede, organizar tudo, não só organizar a casa, né, no espaço físico, mas organizar no sentido assim de ter ordem nas coisas de Deus, né, de colocar ele em primeiro lugar, de da gente levar ao conhecimento das pessoas, né. Esses dias eu também estava conversando com meu filho, explicando para ele sobre a divina vontade, né, como que é, né, de uma forma assim simples que ele entendesse, né? Só que ele não, acho que não sei se ele não compreende. Jesus não deixa ele compreender porque ele não quer, né, conhecer. Mas Jesus me usou esses dias para conversar com ele, porque ele estava meio desanimado, meio triste, né? E aí eu fui conversar com ele, né? E eu falei para ele, né? Colocar tudo nas mãos de Deus, para ele confiar em Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, para ele não ficar se preocupando se ele não tem um trabalho para ganhar melhor, se ele não tem, né, uma namorada, se ele vai casar ou não vai casar, para ele não ficar preocupado com essas coisas, para viver o dia de hoje, que Deus está cuidando de tudo, está no controle, que ele tem um lar para ele morar, que ele tem uma família que ajuda ele, que ele não está sozinho, né? Eu falei muitas coisas assim para animar ele, né? E aí
depois ele se animou, né? E aí ele foi num retiro, e aí eu estava limpando um quarto dele no sábado, e aí eu vi um caderninho lá com umas coisas escritas, eu comecei a ler. E é uma espécie de um diário que ele está fazendo. E aí eu vi lá escrito hoje, né? Ontem, eu estava limpando o quarto dele, eu vi escrito que ele que eu conversei com ele, que eu falei umas palavras que animou ele, né? Que ele ficou animado com as coisas que eu falei. Aí eu agradeci a Jesus, né? Eu falei que foi Jesus que foi conversar com ele, né? Então a gente vai colocando ordem nesse sentido, né? Ordem de fazer com que as pessoas vejam Jesus, né? Vejam Jesus no lugar dos problemas, né? Essa é a ordem, né? Ver o agir dele, ver que ele está, né, cuidando de tudo, que a gente não tem que se preocupar, né? Que ele vai providenciar tudo. E, e foi muito bom eu ter visto, porque eu vi que foi Jesus mesmo que falou com ele, porque trouxe um ânimo para ele, né? E ele saiu daquela tristeza que ele estava, né? E começou já a fazer caminhada no dia seguinte, né? Começou a arrumar mais o quarto dele. E aí a gente vai vendo, né, o agir de Deus, ele que vai ordenando tudo. Ela falou também, né, se a gente está ficando ansiosa por algum problema, Jesus vai falar assim, resolve, né, corta o mal pela raiz, né, porque eu não quero você ansiosa com esse problema, né, senão você vai tomar remédio, você vai fazer terapia, né, e não vai fazer bem, né, esse tipo de coisa, né, simplesmente vai e resolve o problema. Essa questão de ficar ansiosa, né, eu fiquei há um tempo atrás, meu filho foi dirigir, né? Ele ia para um retiro, né, dos jovens lá em Campos do Jordão, e é bem longe daqui, né? Uma serra que meu marido falou que é meio perigosa, né? E ele falou assim em cima da hora, eu tomei um choque grande, porque foi no dia que ele ia que ele falou. E aí, né, a princípio eu fiquei assim desejando que ele não fosse, mas isso, né? Jesus falou no meu coração, é falta de confiança. Você tem que confiar. E aí eu fui aceitando, né? Já fui falando com ele, já fui. Ah, se você quer ir, então, né? Se você já tá tudo certo, então vai, né? A gente confia em Deus que vai dar tudo certo. Meu marido também foi aceitando a ideia, né? E porque ele não tem muita experiência em volante e ele é muito inseguro. Então a gente fica com medo, não por causa dele, assim, eu tive um certo receio, porque ele ia levar mais 3 jovens com ele, né? Responsabilidade, né? Com as outras pessoas, vida das outras pessoas, né? Aí eu até pensei se acontecer alguma coisa que aconteça com o meu filho, né? Que não aconteça com o filho dos outros, porque, né, para meu marido não ficar carregando essa culpa, porque eu não ia carregar a culpa, mas ele poderia carregar, né? De ter permitido. Então, eu coloquei nas mãos de Deus e falei, que seja o que Deus quiser, né? Que seja feita a vontade dele. E aí meu filho foi, e eu fiquei angustiada um pouquinho, mas eu sempre ia falando, seja feita a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus. E aí eu e meu marido fomos assistir filme, ficamos lá, nem pensei mais nisso. Aí à noite, né, eu mandei mensagem para ele para saber se chegou bem, ele não respondeu. Eu fiquei em paz. Falei, acho que não tem bateria no celular, não tem sinal. Fiquei em paz, dormi tranquila, não pensei mais nisso, né? Então, a gente fica ansiosa, né, por algum problema, e Jesus vai e corta o mal pela raiz, né? Ele fala, confia em mim que eu tô no controle de todas as coisas. E a gente fica em paz. Isso é maravilhoso, né? Isso, se fosse antigamente, se fosse antes de conhecer a divina vontade, ou eu não ia deixar ele ir, né? Ia fazer ele desmarcar, ou eu ia, a partir do momento que ele saísse, eu já ia ajoelhar lá nos pés da imagem de Nossa Senhora e ia ficar rezando o terço, né? O rosário inteiro, né? Pedindo proteção para ele, né? Mas
Agora não acontece mais isso, né? Eu peço, eu coloco nas mãos de Deus e fico em paz, né? É maravilhoso isso, né? E assim a gente vai resolvendo, né? a- as situações, né, para não causar escândalo, né, não causar assim, o meu marido se ele pensa assim, se ela vive na divina vontade e aí ela não confia em Deus e ela fica com medo, né, então não ia ser uma atitude de alguém, né, que vive na divina vontade, né? Mas interiormente, né, eu estava em paz, aí eu deixei transparecer essa paz, né? E ele também ficou em paz. No trecho, Jesus diz que por isso que ele suspira tanto que venha o reino do supremo querer, porque então tudo o que ele fez ao vir à terra servirá como alimento para aqueles que gozarão perfeita saúde. Qual é a diferença? Qual é a diferença entre um doente que toma o mesmo alimento e outra pessoa que toma, né, que goza de perfeita saúde? Eu lembrei do exemplo do meu filho que estava semana passada, né, com bastante resfriado, não sei nem se ele estava com Covid, porque ele não foi nem fazer o teste, né, porque como ele não está trabalhando, né, todos os dias ele trabalha só um dia na semana, então ele não estava assim muito preocupado, né, de não, ele não estava tendo contato com as outras pessoas, né, então ele não estava achando necessidade de ir, também não me lembrei de pedir para ele ir, mas ele estava sem sentir o paladar, então ele estava sem paladar, né, não estava sentindo o sabor do alimento, ele estava até comendo um pouco, porque ele falou que não estava sentindo gosto de nada, né, talvez por causa do resfriado mesmo, né, pode ser que ele pegou influenza, que eu já tinha pego mês passado, e ele, então, é assim, né, a pessoa que se alimenta, mas não sente o sabor, né, ela comunga, né, ela tem ali os 15 minutos, né, às vezes para ela nem aí 15 minutos, é um minuto só, né, como aconteceu uma missa num domingo anterior, né, que eu estava lá na capela, estávamos na capela e meu marido assistindo a missa lá na capela, porque a igreja lá, o corpo da igreja estava muito lotado e a capela também estava cheia. E aí demorou tanto para Jesus chegar lá, né, a Eucaristia chegar lá para nós, que no momento que nós recebemos a Eucaristia, o padre já encerrou, né, já começou a fazer oração lá. E então eu continuei, né, ali com Jesus, né? Mas tem pessoas que já se levantaram para fazer oração e então às vezes nem 15 minutos, né, ficam fazendo companhia para Jesus ali, né? Então, essas pessoas elas saem ali, né, e não sentiram nem o gosto, né, daquele alimento que elas receberam ali, né? Como se tivesse pessoas, como pessoas doentes que foram lá para tomar um remédio, né, o alimento que ia trazer a saúde para elas e elas não sentiram o gosto, né? Outros porque recebem Jesus e não e nem sabem, né, que é Jesus. Acredito que hoje em dia tem muitas pessoas que não têm mais essa consciência, que não tem mais essa atenção, né? Essa, eu nem sei o que eu penso sobre isso, porque a gente vê a atitude das pessoas assim, a gente parece que elas não acreditam mais que é Jesus que está ali. Então essas pessoas, né, elas não têm força, né, para passar por um momento de angústia, um momento de contrariedade, um momento de tribulação, né, tão fracas, não têm saúde, né, e aí, né, a Aline falou, né, nós somos filhos da divina vontade, né, são pessoas com perfeita saúde, né, por isso que nós somos os reparadores por excelência, porque nós temos saúde para reparar esses doentes, né, que não têm força nenhuma para fazer isso, né, como essa minha vizinha que eu falei, né, ela não tem força para poder lidar com os problemas, né, que ela tem.
ela não consegue lidar, ela entra em desespero, ela entra em, né, ela fica desesperada mesmo, desesperada, porque ela não consegue ter força para poder enfrentar, né? Porque os problemas, eu falei para ela, as coisas acontecem, né? E vão acontecer, vão continuar acontecendo, né? Os problemas de saúde, porque ela está muito resfriada também, até porque acho que a imunidade cai, porque a pessoa ela fica tão abalada com a situação, né? Da assistente social ter ido na casa dela, né, e ter dado uma multa para ela, porque ela não manda o filho dela para a escola. Ela ficou tão abalada com isso porque que ela ficou doente. E aí ela fica mais debilitada ainda, né? Mais sem força ainda. E nós não, né? Nós somos aqueles que vão reparar, né? Nós vamos eh, ter a força que vem não somente da Eucaristia, mas do próprio Jesus, né? Que está vivendo dentro de nós. Essa força vem dele, a força é ele. É ele que tem força em nós. E nós enfrentamos tudo porque é ele que enfrenta vivendo em nós. É ele que passa pelas situações, é ele que sofre, né? A dor da cruz, a dor de assistir com os nossos olhos tudo que está acontecendo, essa situação e tantas outras, né? De ver quão incrédulas as pessoas são, né? Quanta falta de confiança em Deus, quanta falta de ordem, né? Na família, né? Jesus vê através dos meus olhos essa situação e ele sofre. Só que se eu tiver que passar por uma situação, né, também uma contrariedade, uma dificuldade, uma doença, seja o que for, né, eu vou conseguir enfrentar, não vou entrar em desespero, não vou perder a paz, né, não vou ficar angustiada, porque eu não existo, né, é ele que está ali passando por tudo aquilo, então eu fico em paz, né, as coisas não me abalam, não me tiram da paz, não me fazem perder a confiança e a esperança nele, né? Porque é ele em mim que vai passar por tudo e vai resolver tudo da forma que for da vontade dele. E no trecho fala, né, que a verdadeira felicidade tem princípio no interior da alma, né? E quem vive na divina vontade recebe continuamente, né, essa vida, né, divina na alma. A gente sente, né, que vai não só formando essa vida em nós, mas formando vida nas outras pessoas também, nas outras criaturas. E em nós essa vida é perene, né? Ela que é o alimento contínuo, né, que nós recebemos, essa vida de Jesus em nós. Alimenta a nossa alma, esses conhecimentos, essas luzes, né, que nós recebemos no livro do céu. É um alimento que não é uma vez por dia, né, para quem vai na missa todos os dias, né, e comunga Jesus ali uma vez por dia, não, mas é continuamente, né, porque nós temos paladares puros, né, estômagos fortes para saborear e digerir em cada momento, né, a força que ele traz, né, para enfrentar tudo que a gente tem que enfrentar, a luz de conhecimento, né, sobre essas verdades do livro do céu, a vida divina e os sacramentos da vida sacramental dele, que vão servir como alimento, né, como deleite, como uma nova felicidade, a vida do Fiat Supremo que nós possuímos. Então, nós temos que entender que essa vida que nós temos é a divina vontade, é a felicidade que nós vivemos na Terra, né, que é a mesma dos bem-aventurados, né, que eles têm a vida própria de Jesus neles, e a própria vida de Jesus, né, que é vida dos bem-aventurados, que eles já têm garantidos lá, né, que foi girado lá para estar, né, com eles lá no céu,
nós também, né, temos que tomar posse da divina vontade, tomar posse da divina vontade, que é o céu aqui na terra para nós, né? Lá, os bem-aventurados estão dentro de Deus, e, né, e aqui na terra é Jesus dentro de nós, né? Nós temos que tomar posse definitivamente dessa vida divina aqui que nós estamos vivendo já. Então, nós temos que entender, né, de uma vez por todas, né, que a nossa felicidade é Deus, né? Deus é a felicidade dos seres humanos, Ele é o remédio, Ele é a luz, né? Ele é a vida, né? Como a Aline disse, que Jesus Ele quer estar na terra e Ele quer estar no meio de nós, né? Ele quer fazer os atos e Ele precisa, né, de pessoas que vivam na divina vontade, porque antes a divina vontade ficava isolada, né? Ninguém vivia na divina vontade, né? Só as outras criaturas de Deus, com exceção do homem, que viviam na divina vontade. Porque os homens, eles não estavam conectados, né? Eles viviam discordantes, né? De toda a natureza humana. Então, o sol, as plantas, os animais, todos estavam vivendo na divina vontade, mas o homem não tinha nenhuma criatura humana, né, que vivia na divina vontade. Que nós temos que entender que agora nós entramos nessa comunhão, nós estamos em comum união com Deus, nós estamos conectados, né, a nós que estamos vivendo na divina vontade, como nenhuma outra criatura está. E a nossa felicidade é saber que nós somos a criatura que voltou à ordem primordial da criação. E que essa é a nossa felicidade, essa é a nossa alegria, que não tem maior felicidade, porque as outras criaturas, elas não têm essa felicidade, essa alegria, porque elas estão cegas e mudas e surdas, né? Elas estão discordantes ainda, estão fazendo as suas próprias vontades, né? Eles estão vivendo como que separados de Deus, porque eles não têm o conhecimento, né, ainda, né, dessa vontade divina, que é a vontade que tem que reger, né, na terra, como já rege no céu. E a gente vai vendo, né, como foi falado lá pela Aline, né, as pessoas, né, já estão mostrando, né, esse arrependimento de estar vivendo assim, fazendo o que dá na cabeça, né, vendo por sua própria vontade, por sua própria, né, fazendo tudo aquilo que ela acha que ela tem que fazer para ser feliz, para conquistar essa felicidade que ela não sabe ainda que a felicidade é essa vida divina, né? E essa é a verdadeira felicidade. Então as pessoas, elas estão já mostrando, né? E a gente vê nas redes sociais, né? Principalmente no YouTube, né? Muitas pessoas já fazendo vídeo, contando, né? A situação em que elas se envolveram, né? E que depois se arrependeram, tentaram corrigir. E nós não, né? Nós já estamos, né? Na ordem da criação, né? Aprendendo como estar no nosso posto, pela qual nós somos criados por Deus, desenvolvendo essa vida com Deus, né? Então, nós temos que ter certeza, né, de que nós estamos na divina vontade, né? Que Ele abriu essa porta para mim, Ele me atraiu para a divina vontade, graças a Deus, né? Que Ele está me formando, por mais dificuldade que eu tenho, né? De ser lerda, né? De não compreender assim, da forma que alguns já estão compreendendo e correspondendo no partilhar, por exemplo, né? Eu não queria estar em outro lugar do mundo, eu não queria, né, estar no lugar de uma pessoa que está vivendo numa vontade humana, né?
é, é obstinada, né, rebelde, né, vivendo o contrário do qual ela foi criada para viver, né? E aí eu tenho que agradecer, né, por, por mais que eu esteja assim, não digo que eu esteja engatinhando, mas eu ainda sou uma criança, né? Eu ainda não amadureci, né? Porque o amadurecimento é o mais alto grau, né? O supremo grau da divina vontade, né? É uma pessoa que já passou da maturidade, né? Da idade madura, né? Já está totalmente formada, né? Já é Jesus vivendo plenamente na criatura e ela já não existe mais de forma nenhuma, né? Quando Deus olha para a pessoa, para a criatura que está nesse mais alto grau, ele vê Jesus, né? Ele não vê mais a criatura, né? Então, eu preciso ainda, né, crescer mais, né? Amadurecer, isso vai depender de mim, mas dele, né? Dele, o que ele quer, né, realizar através de mim, né? Porque a disposição, eu tenho vontade de viver a vida divina, eu tenho, né? E aí eu tenho que, a consciência tem que estar mais, cada vez mais consciente disso, né? Tomar posse verdadeiramente, né? E não ter mais nenhum pensamento, né? De vontade humana, de me entregar, me lançar, né? Totalmente no momento de falar, né? Eu estou dizendo, porque em outras situações também, né? E ainda não alcancei esse alto grau ainda, mas é o que eu desejo, né? E a minha intenção ele vê, então ele também vai se mover, né, em mim para que isso aconteça, né? Porque eu quero e ele tem paciência, né? Com com o meu modo de ser, né? Porque ele não violenta, então devagar, passo a passo, a gente toma posse e vai vivendo, né? E vai crescendo no conhecimento e praticando. Aquilo que a Aline falou para a Laurici, né? Que o desânimo que é que ela já está perdendo, né? O gosto pelo humano, né? Tá com raiva do humano, né? Então é porque é, já está acontecendo a vida divina, né? E a gente, assim, às vezes até chora porque a gente quer, né? Que a gente quer tanto e a gente se cobra e a gente acha que não está vivendo e a gente fica, né, se questionando às vezes porque a gente tem muita intenção, né? A gente quer muito, né? Aí a gente fica achando que não tá, mas isso é permissão de Deus também, porque se ele, dependendo da pessoa, se ele, no meu caso, por exemplo, se ele, né, me desse a total certeza de que eu estou vendo a divina vontade, eu poderia criar em mim um certo orgulho, né, me achar talvez melhor do que uma outra pessoa, né, e aí isso ia prejudicar, né, o meu crescimento na divina vontade. Então ele permite que a gente sempre fique se achando mesmo ou nada, né? Porque é isso que nós somos, né? Ele que é o tudo, que realiza tudo em nós. Então, né, a Aline falou também, então por que quer dizer que a felicidade é que o Filho da Divina Vontade é importante nesses tempos, porque não tem mais pregação da pura verdade no mundo, né? Não está tendo mais a verdade sendo dita, né? E os filhos da divina vontade são esses instrumentos, né, que quando fazem, né, quando dizem a verdade, né, numa correção de um filho, ou até às vezes do próprio marido, às vezes, né, o orvalho benéfico repercute pelo Espírito Santo na mente das pessoas, porque elas não recebem mais do pastor, né, não recebem mais da igreja, não recebem mais da televisão, né, principalmente os mais jovens, né. Eu vejo lá na escola, a maioria não tem
mais respeito, não têm temor a Deus, não tem respeito nenhum com o outro, é o tempo todo falando palavrão, então eles não têm orientação dentro de casa, eles não vão para a igreja, na televisão não passa nada que preste para ensinar eles alguma coisa de bom com relação a Deus. Então, quando nós fazemos isso acontecer dentro da nossa casa, do nosso lar, né, quando nós falamos de Deus para os nossos filhos, para o nosso marido, para os nossos vizinhos, né, para alguém no nosso ambiente de trabalho, a gente está reparando, né, por todos esses que não fazem, né? Então os filhos da divina vontade vivem reparando o tempo todo, porque a gente não vê mais essas coisas acontecerem ao nosso redor. Então, se não houvessem os filhos da divina vontade para esses tempos agora, acho que Deus destruiria tudo, né? Não teria mais esperança, né? Digamos assim, né? De manter o mundo, porque não ia ter um só que pudesse viver na ordem, né? E ia ser total desordem. Então, para que manter um mundo totalmente desordenado, né? De cabeça para baixo, né? As pessoas se autodestruindo, destruindo o seu corpo, destruindo sua alma, sua mente, né? Para quê, né? Então, por isso que Jesus trouxe nessa santidade para esses tempos atuais, através da Luísa Picarreta, para poder, né, fazer com que algumas poucas criaturas voltem à ordem, porque é essas que vão estar reparando por aquelas que estão na plena desordem, né, e produzir esse orvalho benéfico para aquelas pessoas que ainda creem em Deus, que ainda têm um temor por Ele, que amam a Ele, né, receberem, né, essa luz, né, que vai ser enviada pelo Espírito Santo, para elas poderem, né, no momento em que Deus quiser, for da vontade dele, né, fazer com que para que o reino dele aconteça na terra, né, como já acontece no céu, vai acontecer. Então, é preciso que esse reino esteja sendo formado nos corações, né, primeiro dos filhos da divina vontade e depois com os frutos produzidos nos atos, também naqueles outros que desejam também, né, viver, né, a vontade de Deus os próximos que virão, né, até que esse reino aconteça. E a gente vai vendo, né, o reino da divina vontade sendo multiplicado espiritualmente, né, como disse a Aline, né, Deus atuando, né, quando nós vemos, né, testemunho de pessoas na internet falando aquilo que a gente, né, também fala aqui, né, nas nossas meditações, né, pastores, né, psicólogos, né, muitas pessoas, né, falando coisas que nós aqui meditamos, que nós compreendemos e produzimos de luz, né, de orvalho benéfico para os outros. Foi falado também, né, sobre ouvir Jesus, né, falar na nossa mente, né, e muitas vezes a gente ouve ele falar, só que a gente não está atento, né, não corresponde, né, como aconteceu comigo, que eu estava rezando, né, o terço, o cenáculo, junto com outras pessoas na igreja, e aí entrou um casal que eu sei que é turista, né, porque aqui é uma cidade turística, e a filha do casal estava vestida toda de preto, e assim que ela passou do nosso lado, eu estava rezando o terço, não estava pensando em nada. Veio um pensamento na minha mente, falou assim, quanta perda de tempo, né? E aí, então nesse momento, Jesus tinha me mostrado o pensamento daquela jovem, né? Que nós estávamos ali perdendo tempo, e o que eu devia ter feito, né? Devia ter rezado por aquela moça, né? Para que ela pudesse compreender, né, o valor da oração, para que ela pudesse, né, ser alcançada, né, pela graça de Deus e também desejar, né, conhecer mais a Deus e amar mais a Ele e rezar. Eu não sei se ela faz isso, mas
pelo modo como Jesus colocou na minha mente o pensamento dela, ela acha que rezar é perda de tempo, mas, né, a gente coloca no coração de Jesus a intenção, né? Depois que passou, Jesus me mostrou aquela situação que na hora eu não tinha percebido. E aí eu coloquei no coração dele para que ele possa, né, fazer aquilo que ele quer fazer, né, com essa minha atitude de reconhecer, né, que ele está em mim, né, e aquele pensamento não era meu, era dele, né, e por eu ter essa consciência e depois desejar, né, na intenção de que aquela menina seja alcançada pela graça dele, né, então ele vai providenciar isso, né, essa oração que eu fiz para ele, ele vai levar para Deus, né, cuidar daquela alma, daquela jovem. Outra coisa muito importante, né, que a Aline falou, que é a verdade, né, que nós não podemos comparar a nossa vida com a dela e achar que só ela que vive na divina vontade, porque ela consegue fazer muitas coisas, né, e reparar muito, e porque cada um de nós, né, tem uma vida diferente. E tudo que nos acontece, tudo que gira em torno da nossa vida é a divina vontade. Então nós vamos estar fazendo, né, na ordem, vamos estar reparando, né, por aquelas pessoas que não vivem na ordem. Então todos os nossos atos, né, vão ser atos de reparação, de adoração, da forma como Deus quiser usar esses atos que são feitos, né, por Ele em nós. Né? Ele é que sabe a finalidade, porque é Ele que faz. Nós só temos que confiar, né, e buscar viver, né, essa vida divina, cada dia mais consciente, né, dos nossos atos, das palavras, né, que nós vamos pronunciar, porque vai ser o próprio Jesus, né, que vai estar pronunciando. Tem que ficar muito atento com as situações para poder, né, fazer uma reparação. Tem que ficar muito atento com as coisas que nos acontecem, né, porque para que Jesus possa, né, se utilizar, né, de tudo isso, porque se nós não tivermos a consciência, eu imagino que ele não pode, né, se utilizar desses atos, porque a gente não está fazendo um ato consciente de que é um ato na divina vontade, né, porque as outras pessoas já fazem isso, elas já fazem os atos delas sem essa consciência, elas não têm nem noção de que existe essa vida divina que Jesus quer para todos, elas não têm noção, nós temos o pleno conhecimento dessas verdades, então nós temos que estar sempre atentos, né, para que tudo seja feito de acordo com a vontade divina dele, né, o que ele quer realizar através de nós, né, isso é muito importante também, né, nós cada vez mais estarmos, né, correspondendo a Deus, né, em tudo que ele quer realizar através de nós, né, essa correspondência que as outras criaturas não dão, né, porque não receberam ainda esses conhecimentos dessas verdades, mas eu creio que um dia todos terão a iluminação das suas consciências, né, para poderem, a partir daí, né, terem suas vidas transformadas também, se elas corresponderem da mesma forma que nós hoje, né, já temos a nossa vida totalmente transformada nessa vida divina que Ele quer ter em nós. E é isso. Amém? Fiat.